E aí galera, meu nome é Renato. Esqueci. O nome dele é Renato. E aí, meu nome é Leandro. Nós somos do canal Soluções Celular, para o Lar. celular. Chegamos para mais um vídeo. É nóis! Hoje vamos tratar de um assunto diferente. Uma coisa que muita gente queria saber como funciona e não sabe. Diferente. Diferente do que, velho? Diferente de tudo que a gente fez até agora. Então vai. Ó, vamos falar sobre o porquê o seu disjuntor cai. Seu disjuntor cai? O meu cai. Quer dizer, hoje não cai mais, mas já caiu. Tem que cair, o disjuntor tem que cair, na verdade. Principalmente para proteger o circuito. Cair não, né, sabe? Desarmar. É, o termo técnico usado para isso é desarmar para proteger o circuito, né? Vamos explicar porque quando você está usando um equipamento mais forte, um ferro de passar, micro-ondas às vezes, chuveiro, secadora, o disjuntor cai. E aí você interrompe seu serviço, tem que ir lá no quadro e ligar o disjuntor novamente. Na maioria dos casos é porque a casa é muito antiga, foi projetado para outros equipamentos e com a evolução que a gente vem tendo nos últimos anos, a potência, além da potência dos aparelhos se elevarem bastante com relação ao circuito criado. Se elevarem bastante. Se elevarem, eu tô tipo Doctor hoje. Se elevarem com relação ao circuito, ela também sobrecarrega ele, que é um dos temas que a gente vai abordar agora, que é a sobrecarga do circuito. Quando você liga alguma coisa, você tem que saber a potência do que está sendo ligado e, consequentemente, a partir daí, O meu tá doendo, vai. seguir. 3, 2, 1. Consequentemente, a partir daí, seguir para o dimensionamento do circuito. Então, primeiro, quando você vai ligar o chuveiro, você tem que saber qual chuveiro você está ligando, para você saber qual fio você vai colocar e, depois do fio, o disjuntor. Não é qual chuveiro, né, sabe? Qual a potência? Qual a potência? É que a gente vende tantos negócios que a gente sabe que cada chuveiro tem uma potência. Mas para você que não conhece, você tem que se atentar à potência do chuveiro, não ao nome. Não siga o que eu falei. Mentira! O que acontece, geralmente, sua casa tá tudo bem. Você tá tomando o seu banho normal, não caiu o disjuntor, tudo tranquilo. Aí você deu uma melhoradinha na vida, né? Conseguiu um emprego novo, entrou um cascaio, aí você fala assim, não, vou trocar o chuveiro, eu vou colocar um chuveiro top. Vou colocar um chuveiro que faz sopa. Você chega na loja e fala pro cara, eu quero o chuveiro mais forte que você tem. Chega assim, eu quero chuveiro nessa. Aí você chega no Não, cara... chuveiro, chega na loja e fala assim, eu quero o melhor chuveiro que você tem nessa espelunca, nessa bodega. Aí você leva o chuveiro mais potente para sua casa. Chegando em casa, o cara instala o chuveiro no lugar, aquela maravilha, aquele banho estupendo. Não, agora eu vou estrear o chuveiro, vou tomar meu banho. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o que acontece? Fica frio. Aí o cara vai, pum! Desarmou o disjuntor. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque... Eu sei, ele sabe, eu sei. Mi, desce. Cai por quê? Como o fio da sua casa ele não está dimensionado para receber aquele chuveiro que tem uma potência, geralmente os novos têm chuveiros de 7.500 watts. Os comuns, chuveiro comum é de 5.500. Isso na potência máxima. Se você tem lá frio, morno e quente, aí na potência máxima, no quente ele vai atingir 5.500 watts. Os novos tem chuveiro de 7.500 watts. Aí você está usando um de 5.500. Foi na loja, comprou, chegou em casa e colocou um de 7.500. Você aumenta 50% da sua potência e o fio não está preparado para isso. E aí o fio esquenta e o disjuntor é termomagnético. Então quando esquenta o fio, ele tem, dentro dele tem componentes que com a temperatura ele faz desarmar o disjuntor. Depois a gente entra em detalhe no funcionamento dos disjuntores. Mas a gente sabe que para cada chuveiro existe uma potência.
cada potência, existe uma demanda de circuito. Aí você trocou seu chuveiro, o disjuntor desarmou e aí você vai chamar o eletricista. Ele chega sempre com aquela fala, tem que trocar tudo. Em casos é a realidade, tem que ser trocado mesmo. Porque antigamente, como o Leandro falou, chuveiros eles chegavam a 5.000 watts. Você chegando de 5.000 para 7.000, tem uma diferença que um termo técnico que muita gente não conhece, que é amperagem, ela aumenta muito. Então, no disjuntor tem um número. Esse número indica exatamente a amperagem do disjuntor. Só que você não pode simplesmente trocar o disjuntor e deixar o fio. Porque se você aumentar demais ele, o fio fica sobrecarregado do mesmo jeito. E aí você vai acabar tendo um problema com a fiação. Quando você troca um, você tem que trocar o outro. Aí você compra o chuveiro. Cada fabricante, eles já dizem o fio certo para esse chuveiro e o disjuntor certo para ele. Então quando você comprar o seu chuveiro, presta atenção, lê atrás nas instruções, ele diz a espessura do fio e o disjuntor certo para ele. A amperagem do disjuntor. Aí você já troca tudo de acordo com o chuveiro que você comprar. Já que você tá abonado, né? Emprego novo, chuveiro quente, já troca tudo, resolve o problema. Agora eu pergunto, como é que é feito esse cálculo? Como é que eles sabem disso? Eles quem? O fabricante. Como é que eles sabem que a potência do chuveiro precisa daquela espessura de fio e daquele determinado disjuntor? Estudaram, né, jovem? Tá bem? Estude, menino! Você Estudaram, que tá aí né, jogando velho? bolinha de gude, dançando baile funk, né? Na festinha, estuda! Que isso é muito importante. É brincadeira dele, é brincadeira. Ele fala que ele sabe que tem que estudar. Agora vem a pergunta: como é que você vai saber qual a conta que tem que ser feita se você não tem um chuveiro? Porque na embalagem diz, mas se você não tivesse, você tem que saber um jeito de chegar até esse ponto. E aí que vem a pergunta: como é que faz isso, Leandro? Existe uma tabela para você ver potência, uma relação de potência, a bitola do fio e a amperagem que ele aguenta. O fio e o disjuntor, na verdade. Só que para você chegar nessa tabela, existem contas para você fazer. Muitos. A amperagem, por exemplo, você pega a potência e divide pela voltagem. A gente está falando do chuveiro, porque os chuveiros são os mais fortes geralmente. E eles que ocasionam a queda dos disjuntores, o aquecimento do fio. Você pega a potência e divide pela voltagem. Chuveiros são 220, principalmente. Depois a gente entra no mérito por que os chuveiros têm que ser 220. Aí você pega 7.500 dividido por 220, que é no caso do chuveiro, dá 34 amperes. Você sabe que pro chuveiro 7.500 watts você precisa de um disjuntor pelo menos de 34 amperes. Você não vai contar 34, vai contar 35. Aí você coloca uma margem, uns 10% de margem. De 35 a 40 amperes está no limite do seu chuveiro. E a fiação tem a tabelinha para você ver, que é um fio 6mm. Atrás do chuveiro vai estar escrito. Essa tabela eu vou colocar aqui para vocês verem. Essa tabela também ela varia muito de fabricante. Cada fabricante, como eles fazem uma seção diferente, a gente não vai entrar em detalhes, eles já fazem testes com os fios e sabem até o limite de cada fio. Então, normalmente o fabricante também já tem uma tabela pronta para os modelos de fio que ele fabrica. E assim, cada bitola de fio tem uma amperagem. Então, você trocando o disjuntor, você troca o fio e não precisa necessariamente de uma caixa ou de uma embalagem de chuveiro para saber disso. Você pode resolver a conta você mesmo em casa. Mas existe um porém. Você não pode colocar um disjuntor muito maior do que o seu equipamento aguenta. Porque você fala assim, tá caindo, então eu vou colocar um alto que ele não vai cair mais. Tudo bem, não vai cair mais. Realmente não vai cair. Mas aí você não precisa ter o disjuntor. O disjuntor serve unicamente para proteger a sua rede, para proteger o seu equipamento e a sua casa. Então ele tem que estar dimensionado corretamente com o seu equipamento, para ele, se tiver alguma descarga, ou se o equipamento estiver em curto, ou dando alguma sobrecarga no fio, esteja transformando corrente em calor, na lei de Joule. Joule. Nas leis de Joule. Para vocês que não sabem o que é a lei de Joule, a gente põe o link aqui para vocês aprenderem um pouquinho mais. Dá um Google aí, rapaz. Escreve lá. Lei de E Joule. é você colocar um disjuntor muito mais forte, muito mais alta a amperagem, que não vai servir de nada. O seu fio vai queimar, vai ficar preto, duro,
o disjuntor não vai cair, vai pegar fogo na sua casa, é perigoso. Já aconteceu muito e o pessoal sabe mesmo que muita comunidade, muitas favelas já aconteceu isso. De ter incêndio, e o princípio de incêndio ser isso, né? Gatos, fios mais mal dimensionados, o pessoal sai puxando fio, acha que qualquer fio que ele encontra no meio do caminho é só ligar e ligar no chuveiro. E aí ele bota aquele disjuntor, não, vamos pôr de 50 porque tá caindo, vamos pôr de 60, de 70, não sabe a potência do chuveiro? E aí o disjuntor, ele vai proteger o circuito para 50 amperes, só que aquele circuito só vai suportar 20. Muita casa antigamente tinha fio de 2,5, e pode ser que nessas favelas que teve esse incêndio também. Aí o fio começa a esquentar, só que o disjuntor não vai desarmar, porque não chegou no pico de 50 amperes. Tá nos 20, 30. E aí o fio começa a esquentar, o plástico em volta dele derrete, junta um fio no outro e pá! O que tiver perto, no caso da favela madeira, taca fogo em tudo. Na sua casa, se tiver os conduítes de plástico forem antigos também, queima o conduíte, vai queimar o chuveiro, vai queimar tudo que tiver no meio do caminho e incêndio. É perigoso. Não esqueça, proteção. A margem de segurança, ela não pode ultrapassar também o máximo. Tem o mínimo e tem o máximo. Quando o Leandro falou 35 e 40 naquele chuveiro, é uma margem de segurança de mínimo. E não pode passar de 40, aí já passa a margem máxima. Além disso, quando o seu fio está mal dimensionado e está esquentando, ele está perdendo corrente. Perdendo corrente, ele está gastando energia. Ele está transformando energia em calor, ele está gastando energia. Então você vai consumir mais e você vai gastar mais também. Então tem muitas coisas que estão envolvidas nesse caso, que são além de segurança, você vai gastar mais, você vai correr um risco na sua casa, e isso para você tentar economizar, porque falar, não vou trocar o fio lá em casa vai ficar caro para trocar, mas é algo que tem que ser feito. Pro chuveiro, se você estiver fazendo uma casa nova, já coloca 6 milímetros, porque se algum dia você quiser colocar um chuveiro mais forte, o fio 6 milímetros vai aguentar tranquilo. Bom, nesse exemplo a gente usou o chuveiro, porque em quase não, né? Todas as casas têm um chuveiro elétrico. E as Lá na Bahia tem umas casas que não tem não. As casas de coco, é a casa É na biqueira. Não, da casa da minha avó. Os caras fazem 50 graus, vai ter chuveiro elétrico. Deixa eu pra lá. 10. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, como tá todo mundo aqui no Brasil tem chuveiro, a gente vai usar o chuveiro. Nós usamos o exemplo do chuveiro porque na maioria das casas tem chuveiro elétrico. E a potência dele normalmente é a que mais consome na casa toda, mas se você tem uma garagem com ferramental, furadeira, serra de bancada, aquelas coisas que muita gente tem, você também tem que seguir o mesmo esquema. Você tem que saber a potência da máquina que você está ligando, saber quantas máquinas você tem e dimensionar o circuito para essas máquinas. Aí você tem que somar a potência de todas, fazer o cálculo que a gente fez, fiação, disjuntor, da mesma forma. Fora isso, não tem muito mais o que explicar. Isso é interessante, porque no chuveiro o correto é ligar um disjuntor bipolar, outra coisa que é bem importante. Toda a ligação 220 bipolar, 220 é bipolar, são duas fases. É o 110 mais o 110, que a soma dos dois vai dar o 220. Tem que ser o disjuntor bipolar também. Por quê? Por quê? Porque se acontecer, no caso de uma tomada 110, ela tem uma fase e um neutro. A fase está ligada a um disjuntor, o neutro não está ligado a nada. Porque quando acontece dessa fase dar algum problema, algum curto, ou acontecer de dar um incêndio, o disjuntor desarma, para não propagar mais incêndio. Se você tem um disjuntor unipolar, ou dois, dependendo, se você tem um chuveiro e dois disjuntores unipolar, eles funcionam separadamente. Se der um problema numa fase, ele desarma, e a outra fica. Então se ele começar um incêndio, desarmar, o segundo fio vai continuar esse incêndio. E esse intervalo de tempo curto que fica do primeiro para o segundo desarmar, já é o suficiente para o incêndio que começou com a faísquinha, o segundo dá a segunda faísca e pronto. Arrebenta com tudo. Por norma de segurança, 220 tem que ser bipolar para as duas fases desarmarem. E proteção também. Muita gente desarma a primeira, aí não aconteceu incêndio, e a pessoa vai mexer e toma um choque na segunda, porque não sabe que a segunda está armada. Então o disjuntor 220 tem que ser bipolar, no 110 tem que ser unipolar. Não esqueça,
Bipolar 220, unipolar no 110. O pessoal coloca dois disjuntores unipolar para ligar o 220, que deveria ser um bipolar, porque o disjuntor bipolar é bem mais caro. Porque o disjuntor unipolar custa 7, 8 reais, o bipolar custa 30, 40. Aqui na Rins. Em outros Não. lugares tem outros preços. Não, uma média, assim, de cada marca varia. Mais ou menos! Mas muitas coisas que acontecem em casa são por economia e não dá para economizar com segurança. Não brinque com a segurança da sua família. Melhor você desembolsar o dinheiro do que você acabar acidentando alguém na sua casa. Tem coisas que não dá para economizar. Com a parte elétrica é uma. Faça o que tem que fazer. Deixa a pintura para depois. Deixa até a hidráulica dá para deixar para depois. Agora, se não for vazamento, né? Porque a conta de água tá cara também. Tá calo, né? Agora, qualquer coisa estética você deixa para lá e faça a parte elétrica. Sim. Primeiro, que é a parte de Segurança em segurança. primeiro lugar. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda tem uma dúvida com relação a isso, a gente vai ainda falar sobre alguns pontos de elétrica Se aprofundar no assunto. Bom, esperamos que tenhamos esclarecido todas as dúvidas. Esperamos que tenhamos. Parece a aeromoça, né? Possamos que façamos. Esperamos que o senhor tenha um ótimo dia, senhor. E seremos. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal para receber nossos vídeos semanalmente. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Nós estamos testando a luz nova aqui, menino. Tá sofrido. Tá sofrido. Oxe, menino. Olha, 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 olha. O Alan vai ver isso aí, velho. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha o Zezinho botar a mão na cintura e fala. Que viagem. Não, o que o Alan falou? O Alan falou o quê? Que ele faz Ele falou assim, eu depilo a perna, o peito, até o sovaco. Só não depilei meu sovaco essa semana, que acabou meu produto. Eu passo produto e esse pelo cai tudo. Que viagem. Às vezes ele ficou assim, ó. O Zezinho olhou, ficou olhando sério assim. Tipo, será, velho? Será que ele tá falando? Na hora que ele acabou de falar assim, que bicha.